Na sessão da Câmara do dia 30 de junho, foi colocada em votação a regulamentação da chamada xepa das vacinas. Isto porque até então, passado mais de 5 meses e milhares de doses aplicadas, Curitiba ainda não sabia o que fazer com a sobra diária das vacinações. E durante a minha fala, além de ressaltar a importância, é claro, desse projeto, eu falei da falta de transparência de Curitiba no manejo dessas doses e também da política de vacinação e enfrentamento ao coronavírus. Não só, claro, no âmbito municipal, mas também no âmbito federal, que muitas vezes determina a política municipal. E essas foram algumas respostas que o líder e o vice-líder do prefeito na Câmara deram após alguns poucos questionamentos nossos. Quando que Vossa Excelência vai criar uma coisa chamada vergonha na cara? O que o senhor fala aqui é o que é certo na Câmara Municipal, todo mundo está errado, só o senhor é o Deus da verdade, o Deus da sabedoria. Quando que Vossa Excelência vai crescer, ao invés de ser um menino? E só sabe agredir, né? A tua história diz isso. E depois vem com mimimi, aqui ó, cara de homem. A Rasteira fez o PT no Brasil, enviando recursos do país para os países, para os apaniguados de Lula e Dilma. Acho que é muito difícil a gente permanecer tranquilo, como disse o líder do prefeito, quando a gente percebe que a nossa cidade, a quarta mais rica do país, a mais rica do sul do país, é também a que, infelizmente, tem uma taxa de ocupação de leitos da UTI que ultrapassa 95%. Quantas vezes não ouvimos aqui, nessa Câmara dos Vereadores, métodos de charlatanismo, vendendo a mentira como se verdade fosse, dizendo que ivermectina, gente, um remédio para piolho, para vermes, resolveria o problema do Covid no nosso estado, na nossa cidade. Questão de uso de medicamento que nós já falamos aqui, defendemos. Ao contrário do vereador Renato, eu quero dizer que funciona assim os medicamentos, para quem toma, funciona. Né? Tem funcionado, tem salvo muitas pessoas. Quem se levantou? Quem teve coragem de dizer não? E esse charlatanismo é objeto de investigação na CPI. Esse charlatanismo resultou em mortes, porque enquanto, infelizmente, tem um projeto que passou pela CCJ, que logo estará no plenário dessa Câmara, pedindo para que se determine, a partir de lei, a distribuição de ivermectina, cloroquina, nos postos de saúde do nosso município, com verba pública, é a mesma verba pública que falta para a prefeitura para que ela consiga prover do kit intubação, e esse sim necessário, esse sim científico. E o que fizemos? O que o líder do prefeito fez, Pierre? Que momento você se levantou contra esse absurdo? Em nenhum momento. Porque dias atrás estava o prefeito Rafael Greca num grande e suntuoso templo de uma igreja da nossa cidade, um templo que tem heliporto, um templo que, como está escrito, né, nas palavras, não sobrará pedra sobre pedra. É lá que estava sendo feito o acordo político para lidar com o coronavírus. E lá não foi feita nenhuma crítica aos métodos fraudulentos, estelionatários e trambiqueiros. Esse método apenas serviu de instrumento para retardar, para frustrar, para impedir a plena vacinação. Não tivemos testagem massiva. E hoje sabemos que teve também superfaturamento em cima dos testes, os mesmos testes que venceram em galpões, ao lado da mesma cloroquina que está apodrecendo, também armazenada em barracões do Exército. Olha que absurdo! Hoje não temos, e a Curitiba tem uma taxa muito pequena de vacinação. Precisamos aqui falar da xepa das vacinas. Para quem está nos assistindo, xepa é a sobra da vacina, que é necessário pela inércia da prefeitura. Veja, a inércia, uma inércia também injustificada. Como um prefeito que tem em sua mão o poder concentrado e que pode determinar a distribuição das sobras da vacina por ato administrativo, por uma canetada, por uma fala, ele pode fazer isso e não faz. Por que não faz? Por que não fez? Porque, infelizmente, a vacina em Curitiba não está sendo realizada de forma transparente. Está aí o caso da Unimed para comprovar.
O vereador Pierre falou, não tem problema, já está no Ministério Público. Olha, justamente por estar no Ministério Público é que vemos um grande problema. O Ministério Público está investigando um crime possível cometido pela Prefeitura. Não é para que a gente fique tranquilo. Pelo contrário, é para que a gente fique em alerta. E por essa inércia da Prefeitura é que hoje o vereador Márcio Barros teve que regularizar essas sobras. E essas sobras é produto da falta de busca ativa das pessoas que já deveriam ter vacinadas por comorbidades, aposentados que não têm família, não têm vínculos sociais, que vivem sozinhos em suas casas, muitas vezes analfabetos, que não têm acesso à tecnologia, que moram lá no fundão do Caximba, lá no extremo de Curitiba, do bairro Cachoeira, lá na Vila Sandra, na Ilha Bela, no Campo Comprido, e que não tomou vacina, mesmo tendo direito. Porque não houve busca ativa. Cadê os nossos agentes de saúde que foram cortados pela metade? Assim como as unidades de saúde que foram fechadas durante a pandemia, num ato absurdo do nosso prefeito Rafael Greca. É por isso que hoje estamos votando a xepa da vacina. Infelizmente, é um símbolo do fracasso da política epidemiológica, sanitária da cidade de Curitiba, e não um símbolo de seu sucesso. É com pesar que votamos a xepa da vacina. Desculpe se eu me alonguei um pouco, mas acredito que seja necessário, nesse momento de trevas, obscurantismo, de descrença na ciência e de politicagem rasteira que tem como maior símbolo esse infeliz presidente da nossa nação, que agora está sendo investigado por corrupção, por desvio de verba e tantos outros crimes que ainda o Ministério Público vai descobrir. Primeiro disseram que a minha fala estava distorcendo o tema da votação. Depois falaram que eu sequer poderia discutir a política de vacinação por fazer parte do Partido dos Trabalhadores. E, por último, afirmaram que as minhas críticas ao tratamento precoce, ao kit Covid, a cloroquina, a ivermectina, era, na verdade, uma perseguição aos evangélicos, coisa que jamais fiz nessa Câmara. Agora, eu vou voltar um pouquinho na fala do vereador, né? Falar em política rasteira. Política rasteira fez o PT no Brasil, enviando recursos do país para os países, para os apaniguados de Lula e Dilma, construindo obras que nós precisamos aqui em Curitiba. Nós não temos metrô aqui, mas foi criado metrô lá, feito metrô lá fora, com recurso do Brasil. No entanto, o recurso que era para vir federal para fazer o metrô de Curitiba, acabou o Ministério não mandando recurso, né? E voltando aqui na questão do nosso prefeito, na questão moral, na questão do gasto correto do recurso público, é só olhar o que está sendo feito em Curitiba. A secretária Márcia Sulac tem feito um trabalho fantástico na nossa cidade, dentro da condição, não é fácil, ninguém conviveu com pandemia, ninguém aqui viveu pandemia, não se sabe ainda direito tudo que tem que fazer, mas o que se tem à mão para fazer nesse momento é a vacinação, e a cidade de Curitiba está fazendo, é uma das que mais vacinou até aqui no Brasil. Então, parabéns a todos aí. Obrigado, vereador Pierre. É preciso constar uma coisa aqui, ó. A Polícia Federal calculou que o prejuízo causado pelas irregularidades na Petrobras, descobertas pela Operação Lava Jato, poderia chegar a 42,8 bilhões de reais, tá? Em valores atualizados pela inflação. Esse montante corresponderia hoje a mais de 75 bilhões de reais. Tá? Seria o suficiente para comprar doses para imunizar 2,5 vezes a população brasileira, né? Então, realmente não faz sentido culpar o governo Bolsonaro. O vereador Renato falta com decoro cada vez que usa a palavra trambiqueiros, tanto para definir os evangélicos, quanto para atacar a questão da ivermectina e tudo mais. Funciona assim. Se o senhor acredita que não, que tenha um mínimo de respeito e não venha chamar de trambiqueiro um convidado dessa casa. Em um momento eu chamei ninguém aqui de trambiqueiro. Eu falei e falo, é trambiqueiro, é mentiroso, é falso
é estelionatário o método do kit Covid, da cloroquina e da ivermectina como solução eficaz ao problema do coronavírus. Quero lamentar a fala do vereador Renato mais uma vez, que parece que só abre a boca com a intenção, principalmente em relação aos evangélicos, às igrejas. Parece que ele tem um ódio, criou um ódio contra os cristãos, e depois vem com mimimi, que diz, não, eu sou cristão. Vossa Excelência deveria passar um óleo de peroba na cara. Vossa Excelência, desde quando chegou a essa casa, tirou para atacar, e mais uma vez chama de trambiqueiro os evangélicos, os pastores. Quando que Vossa Excelência vai ser um vereador desta casa? Quando que Vossa Excelência vai crescer, ao invés de ser um menino? Quando que Vossa Excelência vai criar uma coisa chamada vergonha na cara? Todas as vezes que o vereador Renato falar de evangelho, eu vou fazer um contraponto, vereador Renato, com muita propriedade. E vamos parar um pouquinho para pensar, beleza? Vamos parar um pouquinho para pensar. Porque aqui, ó, tem cara de homem. Ah, você está contra os evangélicos. Os evangélicos... Não, parceiro, não. Eu sou cristão, irmão. Eu acredito na palavra. Justamente por isso que eu me incomodo especialmente com aqueles falsos pastores. Eu me incomodo especialmente com aqueles que são lobos em peles de cordeiro. Com aqueles que se fascinaram pelo poder. Contra esses, a minha crítica. Mas contra os crentes, nada. Pelo contrário, estamos juntos. Construiremos. Jesus não foi político. Jesus não construiu palacetes. Me desculpem, mas não tem como não pontuar o fato da desqualificação das nossas falas, da tolerância com a desqualificação das nossas falas, com aí sim a distorção do debate político, porque aí a gente está fazendo essas falas porque somos petistas, e uma absoluta tolerância com o subproduto do golpe e com um vereador que realmente não consegue articular uma fala, o que é nítido, que é o vereador Éder Borges, subproduto do pensamento bolsonarista, e com isso há total tolerância, inclusive com falas aqui criminosas a respeito de tratamento precoce, enquanto a gente consegue observar aqui vereadores rindo, enquanto outros vereadores eram totalmente desqualificados, achincalhados, simplesmente porque a nossa política se trata das pessoas pobres, das pessoas excluídas. Por fim, o curioso é que, enquanto eu falava sobre a política de vacinação e fazia perguntas técnicas aqui na sessão plenária da Câmara dos Vereadores, tentaram caçar a minha palavra diversas vezes sob o fundamento de que eu estaria desviando o foco do debate. Mas quando outros vereadores tomaram a palavra e fizeram ataques pessoais exclusivamente, sem sequer tocar na política de vacinação, que era objeto de debate, a fala deles foi garantida. Nenhuma vez foi ameaçada, interrompida ou foi utilizado o regimento para tentar silenciá-los. Enquanto nós estivermos discutindo os projetos, eu pediria aos colegas a atenção e que nós sigamos o regimento desta casa e nos atemos ao projeto, senão fica muito divagando outros assuntos, não se torna produtivo. Então, eu peço a Vossa Excelência que interrompa no momento oportuno falas fora do propósito do projeto que nós estamos apreciando. Vereador Mauro Inácio, está alguma questão de ordem, pela ordem? Só se for questão de ordem ou pela ordem para eu interromper. A questão de ordem já foi levantada, se for repetida, está caçando a minha palavra, eu posso falar? Só um instante, vereador Renato, eu tenho que ouvir o vereador Mauro Inácio. Só um instante, vereador Renato, por favor. Qual é a questão, essa observação do artigo 104. Nós já estamos aí há quase uma hora, numa questão pessoal e fugindo do tema. Por favor, artigo 104. Bem, vereador, isso já foi colocado pelo vereador Serginho do Posto, o artigo 104, que é desviar-se da matéria. Então, já pedimos mais uma vez a todos os vereadores, ao vereador Renato e aqueles vereadores que, porventura, vão apartear. Sinceramente,
Eu fico aqui pasmo. Não sei se isso é uma seita do Partido dos Trabalhadores, quando eles estudam lá dentro, que eles falam assim, agora é hora de dissimular. Quando falar isso, dissimulemos. Quando falar aquilo, vamos mostrar outra verdade. Não deixe que batam, não deixe que façam. Então, vereador Renato, eu lamento muito a fala do senhor, mais uma vez. O senhor mistura alhos com bugalhos, já falou de volta da igreja, que o Greca estava sentado lá decidindo um plano, depois volta, fala do Bolsonaro. Não sei se o senhor não tem muito foco, mas o senhor consegue distorcer bastante a realidade. Eu acho que você vai conseguir, com o tempo, sustentar melhor os seus argumentos. O senhor, com o tempo e com mais estudo e mais preparo, vai conseguir argumentar melhor. Eu acho que talvez com um pouco mais de leitura, com um pouco mais de informação, talvez com um pouco mais de sobriedade. Acho que o senhor vai conseguir isso com o tempo. Ainda é jovem, né? Ainda é muito jovem. O que o senhor fala aqui é o que é certo na Câmara Municipal. Todo mundo está errado. Só o senhor é o Deus da verdade, o Deus da sabedoria. O senhor que é, assim, um mito da inteligência nacional, né? O senhor realmente é uma referência mundial de intelectualidade e só sabe agredir, né? A tua história diz isso. Vale a pena lembrar que em nenhum momento me desviei do tema, qual seja a vacinação e a política de vacinação nacional, estadual e municipal, diferentemente do líder do governo e de outros vereadores da base que compõem esse governo, que vieram em manada fazer ataques pessoais. Vale lembrar, para aqueles que nos assistem, que em nenhum momento, mesmo eu tendo sido chamado de menino, de moleque, de alguém que não tem vergonha na cara, de desonesto e tantas outras coisas, em nenhum momento a palavra dessas pessoas foi cortada, em nenhum momento foram advertidas por estarem fugindo do objeto de discussão, mas também vale lembrar que em nenhum momento eu chamei ninguém aqui de trambiqueiro. A pandemia é responsabilidade solidária de todos os entes da federação. Falar na responsabilidade do presidente da República não exclui a responsabilidade do Estado, como também não exclui a responsabilidade do município. Ora, vale lembrar que, por ser uma responsabilidade solidária, o município de Curitiba está em ação conjunta e solidária, portanto, com os demais entes da federação. Por isso é necessário a crítica ao governo federal, sobretudo no momento em que se comprova cada vez mais a intenção desse governo em frear, em obstar, em retardar, em frustrar a plena vacinação. Embora esse presidente tenha sido eleito com o slogan de que conheça a verdade e ela vos libertará, talvez fosse até um sinal, porque agora, conhecendo a verdade, sabemos que o Ricardo Barros, político paranaense, era intermediário do governo federal, do governo Bolsonaro, nas tratativas em relação à vacina, e que queria $1 de propina, segundo os meios de comunicação, Folha de São Paulo e demais, por vacina. Corrupção ativa, corrupção passiva, formação de quadrilha, tráfico de influência. E o que fez o governo do Estado? O governo do Estado deixou de contratar e comprar a vacina Sputnik, por orientação do governo federal, contrária, por ser russa. O fantasma do comunismo é sempre um coringa que pode resolver qualquer questão. O governo Bolsonaro prestou continência na bandeira dos Estados Unidos em homenagem e demonstração rasteira de subserviência ao governo Trump. Agora, devem estar pensando por quê? Está fugindo do objeto da questão. Não, estou falando de política de vacinação dos Estados Unidos, que determina a política de vacinação do município. O que acontece? Aqueles que reproduzem a ideologia bolsonarista, aqueles que reproduzem a ideologia do negacionismo, existem nessa Câmara
povoam essa Câmara dizem para as pessoas que elas não devem se vacinar, dizem que elas têm que tomar ivermectina, dizem que o isolamento não funciona, são as mesmas que votam contra a renda emergencial, para que essas pessoas consigam ficar em casa. São as mesmas que vêm aqui vender a mentira para nós. E o que faz o prefeito Rafael Greca, a partir de seus aliados e principalmente do seu garoto de recados, líder da Câmara dos Vereadores? É impossível servir a esses dois interesses, ao interesse público e aos interesses privados dos grandes tubarões poderosos. Impossível. E, por isso, a cidade de Curitiba está à mercê, com 95% dos seus leitos ocupados, com pessoas sem sedativo. Volto a repetir, o dinheiro que era para o kit intubação, que os médicos clamam, pedem a todo momento, é desviado para o kit Covid. Ou, ao menos, no que diz respeito ao discurso, à formação de opinião, à criação de um consenso, de uma urgência de debate e de orientação política para a vacinação, para o isolamento, para uma renda, para que a economia volte, para que as vidas deixem de ser desperdiçadas. Isso não ocorre. Contra esses interesses, o líder do poder, o representante do poder, aquele que passa a mensagem, o mensageiro do poder aqui na Câmara dos Vereadores, não se contrapõe. Como que esses dois interesses convivem harmonicamente na Câmara dos Vereadores, se não por um pragmatismo fisiológico, por alianças do poder de pacto de não agressão? Esse pacto de não agressão cego é que nós negamos, que nós, enquanto proposta política, negamos. A transparência e a verdade sempre irão nos libertar, seja contra quem for. Eu sou a favor da verdade, não importa quem a fale, e nem contra quem seja dito. Foco, força e fé, já falou meu irmão. Meninos mimados não podem reger a nação.